O Jornal Banqueta está no ar e você confere os destaques do dia. Diretoria de Inclusão Produtiva oferece orientação profissional gratuita a novalimenses. Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Nova Lima realiza fórum sobre o tema e elege novos conselheiros. Alongamento, força e flexibilidade fazem parte dos benefícios do Pilates, uma atividade cada dia mais praticada. E ainda, os protestos pelo Brasil. Veja os números do final de semana, agora, no Jornal Banqueta. Para quem está em dúvida sobre qual profissão escolher, a Diretoria de Inclusão Produtiva, por meio da Secretaria de Assistência Social, oferece a novalimenses orientação profissional gratuita. O serviço de orientação profissional, ele busca orientar as pessoas em geral para participação em processos seletivos, em entrevistas de emprego, para colocação, recolocação no mercado de trabalho, mas também para que essas pessoas tenham uma noção sobre qual que é o seu perfil profissional, quais que são as áreas que mais combinam com esse perfil profissional, como fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo em termos profissionais. Então, no município, a gente busca oferecer esse serviço para auxiliar, a população a conseguir descobrir, o tão sonhado ramo profissional que mais se adequa e como se manter ou como evoluir naquele ramo. O trabalho de orientação profissional não para e todo mês a Diretoria de Inclusão Produtiva recebe a população. Nós temos dois grupos, um grupo que é um grupo jovem até os 18 anos e depois um grupo a partir dos 18 anos. A gente busca fazer nesses grupos com uma temática assim, variada, a depender também do que essas pessoas trazem para a gente, mas é claro, sem perder o foco na orientação profissional, com a metodologia que seja o mais interativa possível. Então a gente utiliza muitas dinâmicas de grupo, para não ficar só uma coisa no sentido da sala de aula. A gente busca sempre trabalhar com esses temas a partir, por exemplo, de uma entrevista de emprego. A gente não fala só sobre o que é uma entrevista de emprego. A gente simula uma entrevista de emprego, a partir de um momento mais lúdico, mais divertido, para que essas pessoas tenham tranquilidade quando forem enfrentar isso na prática. E para conhecer um pouco mais do trabalho de orientação profissional, a psicóloga Camila Lisboa dá algumas dicas de como se portar em uma entrevista de emprego. Na verdade, uma boa entrevista, um bom processo seletivo começa em casa. Quando o candidato ele pensa na vestimenta que seja mais adequada para aquela vaga, para aquela empresa, para a cultura daquela empresa, mas também quando ele pesquisa sobre a empresa, tem a clássica pergunta, o que você sabe sobre nós? Por que você deve trabalhar aqui nessa empresa? Então, é interessante que o candidato tenha informações sobre essa empresa. É interessante que ele saiba falar sobre si. Essa é uma coisa que a gente treina em casa e não deixa para falar no momento da entrevista. Então, a gente precisa saber fazer um bom marketing pessoal, saber falar das nossas qualidades, levar os documentos pessoais e dentre eles o currículo, um currículo bem feito, bem estruturado, sem erros de português, um currículo com uma boa formatação que vai ser a impressão inicial que a empresa vai ter do candidato. E além disso, no momento da entrevista, é claro, o candidato ficar tranquilo, e conseguir falar sobre si da melhor forma possível, com respostas objetivas, mas também sem perder a oportunidade de fazer uma boa propaganda sobre si, de falar sobre suas experiências anteriores, de dar exemplos concretos de contribuições e de como que ele pode efetivamente contribuir para aquela empresa, com motivação, mostrando que aquele cargo realmente é importante para a vida do candidato. Os interessados em se inscrever devem comparecer ao prédio do Bolsa Família, Projeto Vida Nova, à Rua Pereira de Freitas, número 84, atrás do Fórum, ou ligar para o telefone 3541-4369 para agendar a inscrição. Um caminhoneiro de 36 anos sofreu um acidente durante a tarde desta segunda-feira, há poucas horas, na BR-040, 2 quilômetros do posto Chefão, no bairro Jardim Canadá. O homem dirigia um caminhão de concreto quando perdeu o controle do veículo e capotou e foi parar dentro do Parque do Rola Moça. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi socorrido pelo helicóptero Arcanjo. Estava inconsciente e foi levado para o Hospital João 23.
De acordo com a assessoria do hospital, a vítima, Rafael Gomes Vieira, passa por exames e já está consciente. O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Nova Lima, o COMAD, promove no dia 15 de abril o primeiro Fórum Intersetorial de Políticas sobre Droga no Cineminha. O evento objetiva esclarecer a importância de se discutir o tema no município. Na ocasião, também irá ocorrer as eleições de conselheiros da sociedade civil. Este fórum, primeiro Fórum Intersetorial de Políticas sobre Drogas de Nova Lima, ele foi criado para que a gente pudesse fazer as eleições para o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Porque dentro de um fórum intersetorial, como o mesmo nome já fala, a gente vai ter a participação de vários setores da nossa sociedade, vereadores, secretários, sociedade civil. Então é importante que todos participem. E vai ter uma palestra para explicar o que é essa política sobre drogas, para que seja implantada no município de Nova Lima o mais rápido possível. Essa explicação é bom que seja dada para o maior número de pessoas possível. Todo o conselho, não sei se todos vocês sabem, ele é paritário, né? Metade governo e metade sociedade civil. Então, todas as questões para desenhar as políticas públicas do município, em qualquer conselho, são feitas votações, proposições. Então, é o conselho que faz isso. Então, é muito importante a participação de todos. E como participar? Muito simples. É só estar presente na quarta-feira, às 8 horas, e a partir de 8 horas. Entre 8 horas e 8h30 vai ser o horário do credenciamento. E a palestrante vai começar às 9 horas em ponto. Então, entre 8h30 e 9 é a fala do prefeito, das autoridades. E para quem quer participar como eleitor, que todos podem participar como eleitores, vai ser entregue uma cédula junto com a ficha de inscrição para o fórum. Só que esse horário de entrega da cédula se encerra às 9 horas. Então, quem for querer participar como eleitor, é só chegar antes de 9. Mas qualquer horário que as pessoas chegarem, que puderem chegar, né, está aberto. O fórum acontece no Cineminha, localizado à Rua Melo Viana. Outras informações pelo telefone 3542-2545. 3542-2545. No próximo bloco, conheça os benefícios que a prática do Pilates traz para o corpo e para a mente. E ainda, veja os números dos protestos do fim de semana. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? Eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. Eu também. Você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó. Que nem banho tomou hoje, né? Que nojo! Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. Minutos. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya, uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda: a forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou e a responsabilidade de todos também. O fim de semana foi de protestos por todo o país. Acompanhe o resumo das manifestações. O protesto contra a corrupção, o PT e a presidente Dilma reuniu milhares de pessoas no último domingo, dia 12. Os manifestantes se reuniram nas ruas e praças das cidades em vários estados e, vestidos de verde e amarelo, cantaram o hino nacional e pediam o impeachment da presidente.
Em Belo Horizonte, o número de manifestantes chegou a 8,5 mil pessoas, de acordo com os organizadores dos protestos. Já a PM afirma que o número chegou a 6 mil. Na manifestação anterior a desse fim de semana, realizada no dia 15 de março, 25 mil pessoas aderiram aos protestos, segundo os organizadores. De acordo com a PM, o número chegou a 24 mil. Na época, as manifestações aconteceram em 252 cidades. No total, foram 3 milhões de participantes, 2 milhões e 400 mil segundo a PM. Os protestos do último fim de semana reuniram menos pessoas e cidades participantes. Você já deve ter ouvido falar do Pilates, um método de exercícios desenvolvido para trabalhar o corpo e a mente e que tem recebido muitos adeptos. Alongamento, força e flexibilidade são só alguns dos benefícios dessa atividade. Confira na reportagem de Júlia Leal. Todo mundo já sabe o quanto é importante para a saúde a prática de exercícios físicos. Porém, não são todas as pessoas que apreciam caminhada, corrida e as atividades realizadas nas academias. Atualmente, uma alternativa é o Pilates. Esse método de condicionamento físico e mental foi criado pelo alemão Joseph Pilates e segue alguns princípios básicos que proporcionam muitos benefícios. Os princípios do Pilates são respiração, centralização, concentração, fluidez do movimento e postura. Através desses princípios, a gente tem os benefícios, que os benefícios são fortalecimento muscular, flexibilidade, concentração, diminuição do estresse e da ansiedade, muito fortalecimento do abdômen, glúteo, tríceps, toda a musculatura, grupos musculares. Realizados com precisão, os movimentos do método podem ser feitos por pessoas de todas as idades. O Pilates ele é indicado para crianças, adolescentes, idosos, gestantes no pré e no pós-parto, em patologias musculoesqueléticas e até mesmo na prevenção de algumas doenças. Carolina Pessoa é uma adepta do Pilates. Há 1 ano, ela pratica a atividade. Eu procurei o Pilates devido a problemas de saúde que eu tive e não fazia exercício físico nenhum. E me encontrei no Pilates. Fui na academia, não gostei, e no Pilates eu achei atividades dinâmicas, posturais, com profissionais adequados e que me atendem, porque ficam do meu lado, conseguem me orientar corretamente. A fisioterapeuta Alessandra Giorgini demonstrou alguns exercícios executados no método. Ela vai fazer um exercício de ponte, trabalhando em conjunto, né, do corpo. Ela vai trabalhar o peitoral, trabalhando com flex, o rolo, que vai ajudar na estabilização da coluna, fortalecendo a coluna, trabalhando membros inferiores, nesse exercício de ponte, e também a contração glútea, que aí também trabalha o fortalecimento. Olha, ela está praticando o exercício de fortalecimento do membro inferior, trabalhando agora na região da coxa, né? E trabalhando também a postura, porque ela mantém uma postura bem retinha, que é um dos objetivos do Pilates, a respiração e o equilíbrio. Então é força, equilíbrio, respiração e postura no mesmo exercício. Para quem acha que o Pilates não é uma atividade aeróbica, se engana. Esse exercício, por exemplo, ativa o sistema cardiovascular e acelera o metabolismo. Para quem está pensando em praticar o Pilates, alguns cuidados são necessários. Como em qualquer atividade física, o Pilates também requer alguns cuidados. No caso de hipertensos, por exemplo, precisarão estar com a medicação em dia. As gestantes precisarão completar o 3º mês de gestação. No caso de doenças em fase aguda, a gente tem que esperar que essa crise passe. Exemplo, hérnia de disco. E vale salientar também o cuidado de ter um profissional acompanhando a atividade física, que pode ser ou um fisioterapeuta ou um educador físico.
Haja força. Amanhã, 14 de abril, vamos acompanhar o dia do julgamento do processo movido contra o prefeito de Nova Lima, Cassinho Maiani, sua vice, Fatinha Aguiar, e o ex-prefeito Carlinhos Rodrigues. A TV Banqueta vai acompanhar de perto a votação que será realizada em Brasília. A partir das 18 horas, em nossos estúdios, vamos receber um profissional da área, o advogado Moisés Tomás, para comentar o transcorrer do julgamento. Além disso, vamos acompanhar nas ruas da cidade a movimentação, a opinião dos novalimenses em relação ao processo. A cobertura do julgamento vai marcar também a estreia do programa Banqueta em Foco, desenvolvido para colocar em debate os temas mais marcantes da cidade que se destacaram durante a semana. Em breve, então, não se esqueça, você terá um encontro semanal marcado com um programa que promete revirar a cidade, o Banqueta em Foco, com a apresentação e intermediação do diretor do Grupo Banqueta de Comunicação, Fred Sarti. O Jornal Banqueta de hoje termina aqui. Você pode rever esta edição pelo site tvbanqueta.com.br. Fique agora com a reprise do Espaço Câmara e logo após, no Cine Banqueta, assista ao filme Os Sobreviventes dos Andes. Não se esqueça, amanhã tem estreia de programa às 18 horas. Obrigada pela companhia.